Boa noite a todos e todas. É sempre bom estar nessa rede colaborativa, né? Cor, labor, que é trabalho, ativa. Eu tenho 20 minutos, não é isso? E a ideia de conversar com vocês é o saneamento na perspectiva do direito e da saúde. Essa sempre é meu enfoque. O saneamento não como só prevenção de doenças, mas promotor da saúde, gerador de renda, gerador de trabalho, gerador de territórios saudáveis e sustentáveis. Eu trabalho numa discussão de escalas diferentes. Uma coisa é o saneamento público, né, as redes coletoras de esgoto, rede de abastecimento de água, manejo de resíduos sólidos, manejo das águas de chuva. A outra coisa, um outro aspecto, uma outra escala, é o saneamento comunitário, que algumas comunidades desenvolvem. Ela não é um saneamento público, mas ela é uma forma que aquele território se organizou, que eventualmente tinha uma fonte de água. O Rio de Janeiro tem várias fontes de água, algumas delas têm boa qualidade, se utiliza para um uso comunitário. Às vezes, a questão do esgoto, você tem soluções coletivas, que não é ligar na rede, mas você tem tecnologias de saneamento ecológico, que a gente está avançando cada vez mais nisso, né? E a gente tem um saneamento domiciliar. Esse é pouco falado. Eu estou insistindo nos últimos anos muito nisso. Porque quando a gente chega na casa, fala as instalações hidráulicas. Não. A casa tem um saneamento domiciliar. É mais do que ter banheiro. Você tem aí o manejo das águas, você tem aí a questão das possíveis doenças, as arboviroses, que é, né, o mosquito Aedes. Isso tem um manejo domiciliar, né? Como as habitações se relacionam com as águas, que tem vários usos. Agora, o que eu queria conversar com vocês é que nós passamos, ao longo do ano passado e desse ano, muito numa luta contra a privatização da SEDAI. Quando eu falo nós, eu não estou dizendo necessariamente todo mundo aqui, mas teve um conjunto importante de movimentos sociais, entidades, especialistas, da qual me incluo, que viu esse processo de privatização com uma forma muito preocupante. Não só do que significa a água virar mercadoria, mas a forma como se deu o processo. Muito edital foi feito com várias lacunas, vários problemas. Poucas pessoas tiveram condições, tempo e até mesmo paciência para ler os documentos difíceis, mas que tanto tem problema do que está escrito, quanto, principalmente, do que não está escrito, que são as lacunas. E nós aprendemos na vida que aquilo que não está escrito no papel, quando passa o tempo, gera uma insegurança e pode gerar riscos ao direito humano à água e à saúde. Bom, mas isso foi ao longo desse processo. E como é que está agora essa discussão da água no Rio de Janeiro? Vamos falar de Rio de Janeiro, não é isso? Como é que está a situação hoje? Está no litígio. Então, tem várias ações judiciais questionando a privatização da SEDAI. E a FASE, que é uma ONG importante, séria, histórica no nosso estado, junto com outras entidades, está divulgando conflitos de interesses
e questionamentos na licitação. Mas o que eu queria falar com vocês não era sobre isso. Isso foi uma história. O que eu queria falar para vocês é o que fazer daqui para frente, trabalhando com duas hipóteses. Continuando com a SEDAI e não continuando com a SEDAI. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tema ficou quente. Esse tema do saneamento, normalmente é um tema muito escondido. Só se fala nele quando vem as inundações, só se fala nele quando tem surto de hepatite, aí vê que o esgoto está entrando em contato com a água. Só se fala do saneamento quando tem o problema da geosmina, da insegurança hídrica. Então, quando está funcionando, as pessoas não lembram muito. Abre a torneira, tem a mágica feita. Mas quando dá o problema, aí a pessoa se mobiliza. Ou gasta muito tempo da sua vida tentando resolver o perrengue, não é isso? Agora, qual é a discussão? Eu fiz essa discussão, inclusive, na Rocinha recentemente. O que pode acontecer? Bom, se continuar com a SEDAI tem que melhorar, certo? Tem que ter saneamento nas comunidades, tem que priorizar as favelas, não tem essa história de porque a SEDAI no final do ano teve um lucro de... Não é para ter lucro, esse dinheiro do saneamento tem que ir para o saneamento. A gente tem que defender o óbvio. O dinheiro do saneamento tem que ir para o saneamento. Então não é para ficar tendo lucro, é para o dinheiro ser investido. Isso tem que ser dito claramente para a SEDAI, para o governador, para quem decide o saneamento enquanto sistema de abastecimento. Agora, eu queria trabalhar com vocês, eu tenho 13 minutos, do que a gente pode pensar se for privatizado. Isso é um exercício importante. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, a gente tem que aproveitar que o tema está em debate. Não pode, seria um desperdício a gente deixar rolar, deixa acontecer. Porque, nesse momento, vai entrar um setor privado, não é isso? Nessa hipótese. Então, quando o setor privado começar a fazer obras, vai fazer obra onde? Para a classe alta, para a classe média ou para os pobres? Que obras serão? Serão obras já de melhorias de saneamento ou vai colocar hidrômetro para cobrar para os moradores? Então, nós temos que ficar muito atento, porque eu não acho que as coisas estão predeterminadas. Eu vejo com certo pessimismo, mas se a gente tem que... Eu acho que a gente tinha que ter um observatório, um acompanhamento contínuo dessas políticas. Porque se o setor privado começar errado, a gente já tem que criticar desde o começo. Porque a proposta que eles estão que está sendo no edital é uma revolução do saneamento, é uma universalização do saneamento. Então, eu penso que, na perspectiva da saúde, as populações mais vulneráveis têm que ser prioridade. Por quê? Critério da epidemiologia, critério da saúde. Simples assim. Eu me sinto muito confortável em dizer que o saneamento tem que ser priorizado nas comunidades de baixa renda, porque é uma dívida histórica do Estado. Porque o saneamento tem que ser prioridade no Estado. Porque sem água você não enfrenta a Covid. Porque com precariedade de água você tem uma série de limitações. Tá certo? Você tem um retrabalho quando você chega na sua casa. Então, é uma discussão de moradia digna. Sem saneamento domiciliar, não tem moradia digna. Então, quais são as possíveis reflexões? Primeiro, qual a área que será prioritária? Nós temos que acompanhar isso. Vamos supor, diz aí uma comunidade de vocês, uma comunidade que vocês querem saneamento para ontem. Fala aí para mim. Rocinha. Rocinha. Tá, mas não fala todo mundo, não. Senão vai dar briga aqui. Vamos começar na Rocinha. Aí o setor privado, eu acho que a minha conversa foi na Rocinha, domingo passada. Vamos supor que... Foi na Rocinha. Tinha uma galera. Vamos supor que o setor privado começa a abrir vala para fazer rede de água e rede de esgoto.
Nós já sabemos que tem um problema histórico, que as empresas fazem a rede, mas não faz a ligação domiciliar. Ou, quando faz a ligação domiciliar, determinadas habitações não estão com as suas instalações completas. Então, você faz a rede, mas não faz a ligação. Então, essa rede passa próximo da sua casa, ou quase na sua frente, mas não tem a ligação. E aí não adianta nada. Quem vai fazer a ligação? O edital de privatização prevê um certo orçamento para essas, o que a gente chama melhorias habitacionais. Dentre as melhorias habitacionais, tem a melhoria do saneamento. Mas, historicamente, quem acompanhou o ProSanear, o ProSanear foi um exemplo disso, e outras políticas públicas de favela, a gente via que a rede era feita, e aí bota lá o indicador, tantos metros de rede instalado. Mas o dinheiro para as melhorias habitacionais, esse não foi disponibilizado. Porque fazer obras de saneamento, meus amigos, no Rio de Janeiro, não é nem para amadores e nem é barato. Você encontra rocha, você encontra turfa, você encontra lençol freático elevado, seja em comunidades baixas, seja em comunidades com grande declividade. Então, eu acho que essa discussão, que primeiro tem que priorizar quem mais tem uma dívida histórica com saneamento, não podemos perder de vista a necessidade do saneamento domiciliar, para que, de fato, essa obra seja feita com a qualidade adequada. Aí tem outros detalhes. Fiscalização de obras. Eu já fiscalizei muitas obras, eu falo para vocês que ou a gente acompanha o processo ou a gente não sabe o que acontece no subterrâneo. Então, o que acontece com relação a isso? A obra começa a ser feita numa comunidade, a comunidade tem que se organizar e fazer um comitê de acompanhamento, sugerir um comitê gestor. Nós queremos acompanhar essas obras. E, olha, eu fui fiscal na Baixada e eu tinha um relacionamento bom com os moradores. Quando iam asfaltar na rua, passando por cima do tampão de esgoto, sabe? Você vai para o asfalto, vem com a máquina no asfalto, sai asfaltando tudo. A moradora chegava para mim e eu fazia controle tecnológico de obra. Alexandre, vão passar em cima do meu tampão. O meu esgoto vai entupir e eu não vou ter como desentupir. Aí eu chegava para o engenheiro da obra, aquele tampão ali, você não vai subir, não? Ah, mas não sei o quê, a obra está parada. Vocês têm que subir o tampão, garantir que aquele poço de visita vai ser visitável, para depois vir com asfalto. Então, você veja, eu estava num papel de fazer o controle tecnológico de obras para o Estado. E os meus olhos não eram só dois, eram vários dos moradores. Alexandre, aquele meio-fio está mal feito, está esfarelando. Aí eu chegava, dava um chutezinho no pé, o meio-fio esfarelava todo. Aí eu saí detonando o meio-fio, refaz tudo de novo. Não foi aprovado. Então, essa é uma coisa da qualidade da obra, porque depois de feito, aí dá o problema, vai falar que o problema é do morador. Então, veja, nesse tempo eu já falei, primeiro aspecto, quais são as áreas prioritárias. Segundo aspecto, como a gente vai garantir que o saneamento público esteja ligado com o saneamento domiciliar. Terceiro aspecto, a qualidade dessas obras. Tá certo? Que isso é fundamental. Senão morre na praia. Um aspecto importante, para a gente ampliar a discussão, relacionado a tecnologias sociais. Eu não posso necessariamente dizer o que vai acontecer, eu posso fazer algumas projeções. Por exemplo, aproveitamento de água de chuva é uma coisa que eu sempre defendo.
No caso das cidades, como tem poluição atmosférica, não para consumo humano, mas para outros usos. Eu acho que vai ser uma tendência. O setor privado vai estimular isso? Infelizmente, eu acho que não. E a própria SEDAI não estimulava, infelizmente. Por quê? Porque eles querem que o hidrômetro rode, porque aí vai dar o faturamento. Mas eu acho que isso não impede a necessidade das comunidades procurarem técnicas que gerem renda. Aproveitamento de água de chuva é um exemplo categórico. Por outro lado, o esgoto sanitário. Vai ter lugares que o próprio setor privado não vai conseguir entrar com uma rede convencional. Então, quais são as alternativas que vai ser proposto? Aí é que eu acho que a gente pode aproveitar o conhecimento que essa rede aqui tem, que os técnicos que estão nessa rede têm, a galera do saneamento ecológico, os moradores que mais conhecem os seus territórios, pensarem quais são as técnicas adequadas para cada comunidade e poder conversar com, seja o setor público ou com o setor privado, de igual para igual. Você vem aqui no nosso território? Pois é, eu quero dizer para vocês que aquela área ali não vai dar certo fazer o saneamento, porque nós conhecemos o caminho das águas dessa comunidade, nós conhecemos os terrenos dessa comunidade, e nós queremos que essa obra dure, meu amigo. Não é você fazer aqui uma obra que vai durar 5 anos. Aí registra lá que foi feito, e aí depois quem vai fazer a manutenção? O problema da manutenção é outra questão. Então, quem é responsável pela execução é o setor privado. Se ele é responsável pelo abastecimento, ele vai ser responsável pela manutenção. Se é pelo esgoto, a mesma questão. Uma outra, talvez último aspecto, faltam 3 minutos, é a preocupação com a questão da cobrança de taxas elevadas. E isso eu estou muito preocupado. Porque se você colocar hidrômetro em várias comunidades que estão numa crise econômica enorme, o morador pode não ter condições de pagar. Eu defendo o que o ONDAS defende, que é o Observatório Nacional do Direito Humano, do Direito à Água e ao Saneamento. Pelo menos uma vazão mínima de água. Pelo menos. Se essa pessoa não tem dinheiro para pagar uma cota mínima, não tem recursos, não tem, é porque não tem. Porque o país não está desenvolvendo. Não está gerando renda. Não tem emprego. Então, que essa pessoa não seja condenada à morte. Que, pelo menos, ela tenha uma cota mínima de água. Isso é um caminho que a gente está conversando no Água para Todos, juntando com o pessoal do Ondas, em vários fóruns. Porque, no final da história, independente ou dependente de ser privado ou ser público, nós temos que garantir o direito à água para todo mundo. Porque, senão, essa conta, sabe para quem vai? Para esse aqui, ó. Se não tiver água adequada, a conta vai para ele, para o Sistema Único de Saúde. Porque é muito mais caro você cuidar das doenças relacionadas com saneamento, mas é muito mais caro para o SUS, é muito mais caro para o Estado. Então, o setor privado tem a lógica deles, a rentabilidade, etc. Mas ele vai querer estabelecer algum diálogo com as comunidades, imagino eu. Vocês terem uma ideia, eles têm uma política de educação. Então, tem recurso para fazer educação. Quem vai fazer educação nas comunidades? Eu já falo logo. Não há como fazer educação nas comunidades sem a participação dos moradores. Os moradores precisam ser educadores. E eles são os melhores educadores. E aí você tem métodos pedagógicos para você construir um conhecimento técnico, social, sociotécnico. Você vai botar um consultor de terno e gravata para falar boa tarde, boa noite.
e falar uma educação que não é a realidade daquele território, não serve para nada. Percebe o que eu estou dizendo? 20 minutos. Me permita um. Não se esqueça que saneamento tem ações estruturais, que são as obras. Eu falei muito de obra aqui. Mas também tem as ações estruturantes, planejamento, gestão, educação e participação social. Isso não é uma regalia que está se pedindo. Todas as leis de saneamento falam que a participação social tem que ser executada. Logo, é um direito de todos nós. Mas a gente tem que aprender, e quem vive nesse país aprende, que tem que reivindicar direitos, senão eles não caem do céu. Obrigado.